Nesse podcast, vamos falar sobre o conceito, fundamentação e princípios da bioética. A bioética surgiu como uma forma de facilitar o enfrentamento de questões éticas que surgirão na vida do profissional. Não se pretende impor regras de comportamento, mas subsídios que gerem reflexão a respeito de como se comportar em situações de conflitos éticos. A partir disso, o professor norte-americano Van Potter, preocupado com a dimensão que os avanços da ciência, em especial da biotecnologia, estavam adquirindo, propôs um novo ramo de conhecimento que ajudasse as pessoas a pensar nas implicações desses avanços sobre a vida. Uma forma de definir a bioética é como uma ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos dessas aplicações. Para isso, a bioética precisa ser estudada de maneira interdisciplinar, com profissionais de diversas áreas participando das discussões. Além da interdisciplinaridade, a bioética depende da influência do contexto. E para construirmos uma reflexão bioética adequada, devemos conhecer e entender essas influências, a exemplo do paternalismo histórico, do cartesianismo e de importantes descobertas científicas. Nesse contexto histórico, temos o paternalismo hipocrático. Hipócrates é considerado o pai da medicina e sua importância se estende até os dias atuais. E para compreender esse paternalismo, nós retornamos ao século IV a.C., no qual a sociedade era dividida de forma piramidal. E no topo dessa pirâmide, em um número bastante reduzido de pessoas, estavam os governantes, os sacerdotes e os médicos. Uma posição hierárquica considerada superior à das outras pessoas naquela época. Ao longo da história, a estrutura da sociedade deixou de ser piramidal, Mas essa postura paternalista, ou seja, na qual os profissionais de saúde são considerados pais ou superiores, ainda hoje é percebida, infelizmente, com frequência na nossa sociedade. Esses profissionais que se baseiam nessa postura paternalista são aqueles que não respeitam a autonomia de seus pacientes e também não permitem que os pacientes eles manifestem as suas vontades. Outro ponto importante na história se deu com o cartesianismo, que refere-se ao estabelecido por René Descartes no século XVII. Seu método propõe a fragmentação do saber, com a divisão do todo em partes, para estudá-las isoladamente, o que sem dúvida contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Mas, entretanto, o cartesianismo ele gerou uma superespecialização do saber, entre os quais o saber na área da saúde, como a gente vê os profissionais com suas especializações e ainda com suas subespecializações. Esse fato, ele colaborou para a perda do entendimento de que o paciente é uma pessoa única que deve ser considerado em sua totalidade. Já no século XIX, com a evolução dos microscópios, deu a descoberta e o estudo dos micro-organismos e um grande avanço na área da saúde. Entretanto, tais descobertas implicaram uma mudança de foco dos profissionais do doente para a doença, ou seja, quando os profissionais se preocupam mais com a doença e com seu estudo do que com o doente, a pessoa em si. Todos esses fatos históricos eles podem ter contribuído para o processo de desumanização da assistência ao paciente, e a tentativa de reverter esse quadro vem sendo o foco de muitos estudos ultimamente. Bom, antes de a gente enveredar para a discussão da bioética de fato, é importante que a gente entenda, além do contexto histórico, o contexto cultural e social em que nós estamos inseridos. Sendo assim, nós vamos destacar aqui 3 modalidades que exercem atualmente grande influência na reflexão ética. A primeira delas é o individualismo. No seu formato mais radical, o individualismo propõe que a atitude mais importante para basearmos nossas tomadas de decisões seja a reivindicação da liberdade. E essa liberdade ela vai se expressar na garantia incondicional dos espaços individuais. Nesse caso, trata-se de uma liberdade que se resume à busca de uma independência total. Contudo, a gente sabe que isso não é possível, pois nós somos seres sociais, e nós somos frutos de relações familiares e dependemos de vínculos sociais. E por conta disso, essas relações elas acabam determinando limites às liberdades individuais e impõem também responsabilidades diante das consequências dos atos individuais na vida dos outros. E além do individualismo, a segunda corrente cultural e social que nos cerca é a do hedonismo. Na lógica dessa corrente de pensamento, o sentido do agir moral ele está todo fundamentado em 2 princípios. O
primeiro é a supressão da dor e o segundo é a extensão do prazer. Esses princípios não são, em sua essência, princípios ruins, porém, a distorção começa a partir do momento em que essa busca, tanto da supressão da dor quanto da extensão do prazer, se torna o único referencial para todas as nossas ações. Nesse sentido, o desejo de felicidade é reduzido a uma perspectiva puramente de nível físico, material e sensorial, e nós sabemos que a felicidade vai muito além disso. Portanto, o predomínio dessa lógica hedonista faz com que o conceito de vida fique reduzido a essas expressões sensoriais de dor e prazer, e ficam assim esquecidas as dimensões mais profundas da existência, como as dimensões interpessoais, espirituais e as religiosas. Utilitarismo. A terceira corrente cultural e social que nos influencia é o utilitarismo. Nessa perspectiva, as nossas ações se limitam a uma avaliação de custos e benefícios. O referencial ético para as decisões de ser bem-sucedido. O insucesso é considerado um mal, só o que é útil tem valor. Em princípio, valoriza-se algo positivo, o justo desejo de que nossas ações possam ser frutíferas, mas o problema desse raciocínio utilitarista é que com facilidade pode-se entender que só o que é útil tem valor. Em uma sociedade capitalista, nossas ações são determinadas pelo mercado. Contudo, não é ético que nossas ações fiquem restritas a essa correlação entre custos e benefícios. Pessoas com necessidades especiais e aquelas consideradas vulneráveis devem ser consideradas dignas de respeito. São pessoas humanas e isso é uma condição suficiente para que sejam respeitadas. Fundamentos da bioética, o valor da vida humana. Existem diversas propostas para estabelecer os critérios que devem nos orientar nos processos de decisão na nossa vida profissional. O nosso fundamento ético é tão importante quanto a estrutura de um prédio. Se esse fundamento não está bem entendido, corremos o risco de não enfrentar de maneira adequada os desafios éticos que nossa profissão pode trazer. Entretanto, uma vez compreendido esse fundamento, ele não precisa ser lembrado a todo o tempo. O fundamento ético será sempre a base para a nossa tomada de decisão. Mas qual é esse fundamento? Para trilhar um caminho correto diante dos diversos dilemas éticos que podemos encontrar na nossa atividade profissional e fora dela, precisamos de uma base sólida de um fundamento. E esse fundamento é a pessoa humana. Definir o que é a pessoa é uma tarefa difícil, porém nós realizamos o fato de entender o que é a pessoa todos os dias, visto que a gente conhece a pessoa humana porque somos pessoas humanas. Mas quais são os conceitos que existem na realidade da pessoa, dos quais devemos nos lembrar por ser importante nos enfrentamentos das questões bioéticas? O primeiro, a pessoa é única. Isso significa que cada pessoa tem a sua singularidade, tem as suas características, seus anseios, necessidades, desejos, identidade e merece respeito. Reconhecer que outra é diferente de mim não significa que a pessoa é melhor que a outra. Uma pessoa não vale mais que outra, somos iguais a todos no que se refere à dignidade. E o segundo é que a pessoa humana é provida de dignidade. Isso significa que a pessoa tem valor pelo simples fato de ser pessoa. O terceiro é que a pessoa é composta por diversas dimensões: a dimensão biológica, a dimensão psicológica, a dimensão social ou moral, a dimensão espiritual. Por isso, falamos que a pessoa é uma totalidade, pois todas as suas dimensões juntas compõem a pessoa. Assim, todas as nossas reflexões e ações diante das pessoas devem ser guiadas pelo respeito a esse fundamento, a pessoa humana. Outro conceito importante para construirmos a nossa reflexão ética e bioética é o da vida humana. A vida humana é um processo que pode ser contínua, ou seja, que não existe interrupção entre sucessivos fenômenos integrados. Se houver interrupção, haverá morte. Coordenado significa que esse código genético coordena as atividades moleculares e celulares, o que confere a cada indivíduo uma identidade genética e progressiva, porque a vida representa como propriedade a gradualidade na qual o processo de desenvolvimento leva a uma complexidade cada vez maior da vida e formação. Após a compreensão desse fundamento, que é o respeito pela pessoa humana, podemos utilizar várias ferramentas para facilitar o nosso processo de estudo sobre os diversos temas de bioética. A essas ferramentas nós chamamos princípios.
O primeiro princípio que nós devemos considerar na nossa prática profissional é o de beneficência, não maleficência. Beneficência significa fazer o bem e não maleficência significa evitar o mal. Desse modo, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade daquele paciente e considerá-lo em sua totalidade, visando oferecer o melhor tratamento possível. O segundo princípio é o da autonomia. Autonomia é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar a sua própria vontade, livre da influência de qualquer outra pessoa. E para que esse respeito à autonomia seja possível, duas condições são fundamentais: a liberdade e a informação. Isso significa que, em primeiro momento, a pessoa deve ser livre para decidir, e para isso ela deve estar livre de pressões externas também. Em alguns momentos, as pessoas têm dificuldade de expressar sua liberdade. Nesses casos, dizemos que ela tem sua autonomia limitada, como é o caso das crianças, pois em razão de seu desenvolvimento psicomotor, ela tem dificuldade de decidir o que é melhor para ela. Nesse sentido, cabe aos pais, aos responsáveis pela criança, decidir o que deverá ser feito, qual o tratamento mais adequado. Existem outras situações ainda em que percebemos a limitação da autonomia de uma pessoa. Os pacientes atendidos em clínicas de instituições de ensino, por exemplo, esses pacientes podem manifestar essa limitação de seu poder de decisão, principalmente quando existe fila de espera para o atendimento. Afinal, ele poderá pensar que pode perder a vaga que demorou tanto para conseguir se ele reclamar de alguma coisa, por exemplo. Sendo assim, a correta informação das pessoas é o que possibilita o estabelecimento de uma relação terapêutica e até mesmo da realização de uma pesquisa. Continuando então, a primeira etapa a ser seguida para minimizar essa limitação é reconhecer os indivíduos vulneráveis e incorporá-los ao processo de tomar decisão de maneira legítima. Para permitir o respeito à autonomia das pessoas, o profissional deve explicar qual será a proposta de tratamento. É importante lembrar que essa explicação ela não se esgota na primeira consulta, mas em todas as consultas o profissional deverá renovar as informações sobre o tratamento. Além disso, é preciso ter certeza de que o paciente entendeu as informações que recebeu. Por isso, nós consideramos que a informação não se encerra com as explicações profissional, mas com a compreensão e assimilação das informações pelo paciente. A esse processo de formação e compreensão e depois comprometimento com o tratamento, nós chamamos de consentimento. É importante lembrar que nem sempre o paciente tem condições de avaliar qual que é o melhor tratamento para ele. Afinal, ele é leigo, não tem o conhecimento técnico necessário para isso. Poderá ocorrer a situação de que o paciente se recusar a tomar remédio, por exemplo. Mas nesse caso, o profissional não pode alegar que o paciente é adulto, que a sua autonomia deve ser respeitada, depois ele faz o que quiser. Pelo contrário, o profissional, por ter o conhecimento técnico, ele tem que se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância daquele medicamento, já que o princípio da beneficência ele deve ser respeitado em primeiro lugar. Em algumas situações, a liberdade ou a autonomia de umas pessoas ela não é respeitada para que se respeite o benefício de outros, como exemplo da proibição de se fumar em ambientes fechados. Nós precisamos nos preparar, estudar e exercitar o que aprendemos para nos comportarmos de maneira ética. E continuando sobre os princípios, após entendermos que reconhecer o valor da pessoa, fazer o bem para ela, evitando o mal, respeitando a autonomia dela, nós também temos que entender que devemos ser justos. Entra aí o terceiro princípio, que é o princípio da justiça, que se refere a uma igualdade do tratamento e também na distribuição justa de verbas, por exemplo, do Estado para a saúde, para a pesquisa, etc. Nós temos que entender que cada pessoa tem necessidades diferentes. Então, a justiça tem que se respeitar uma imparcialidade de direitos de cada uma delas. Aí entra um novo conceito, que é o de objeção de consciência, em que o profissional ele pode se recusar a realizar um procedimento se aquilo for contra a sua ideologia, mesmo o paciente tendo aceitado e mesmo sendo algo legalizado, desde que, claro, a saúde do paciente não seja negligenciada. Então, gente, para finalizar, a bioética justamente ela tende a contribuir para que haja uma ponte, né, entre o conhecimento científico e o conhecimento humano, justamente para que ações tecnológicas, né, da ciência elas não afetem negativamente a vida dos pacientes. A gente tem uma influência histórica, cultural e social muito grande e devemos ficar muito atentos para que isso não influencie negativamente as ações, né, como médicos em especial. E uma das primeiras etapas é reconhecer a existência desses fatores e tentar entender que a gente
não pode escapar deles num processo como um todo. Mas devemos entender também que o fundamento base, né, ele deve nos orientar nos processos de decisão, para que essas influências negativas elas não afetem, né, as ações que vamos ter para com o paciente. E o reconhecimento da dignidade humana já seria justamente esse fundamento, né, para que a gente atue com essas pessoas e não acabe afetando, né, a saúde e a vida dessas pessoas negativamente. E utilizar as ferramentas adequadas para definir quais devem ser essas atitudes que nós vamos seguir, sem esquecer esse fundamento que eu citei, é um princípio importante para que benefícios, né, relacionados à atuação médica, eles não sejam prejudicados na vida desses pacientes.